Oi, gente, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre a introdução, né, dos alcenos. O que seriam esses alcenos, as aplicações, né, onde encontramos no dia a dia. Então, partindo disso, nessa aula, o intuito é o quê? Onde saberemos um pouco mais sobre a estrutura, hibridização, geometria, relembrando um pouco dos conceitos vistos anteriormente, como também suas aplicações e algumas reações. Discutimos também as principais reações desses alquenos, né, desses alcenos, sendo elas reações, né, de adição HX, de ácido sulfúrico, de água, de halogênio, na presença de água ou na ausência, e de hidrogênio. Mas, para iniciarmos, vamos ter que relembrar um pouco desses conceitos e ter, assim, um pouco mais, né, de dinamismo para entendermos um pouco mais. Então, peço que faça essas questões de estudo dirigido, leia as questões, pause o vídeo, tentem pesquisar, daí vocês vão entender melhor à medida que eu vou explicando, né, essa aula mais introdutória, que seria assim para vocês relembrar em nosso dia a dia onde podemos encontrar esses compostos como alcenos, citar exemplos e onde eles estão presentes, como também a relação das características estruturais, apontando qual a diferença entre os alcanos, entre os alcenos e os alcinos. Qual a reação característica que ocorre em alceno? E citar alguns, né, 4 tipos de reações que os alcenos sofrem, né, em relação àquelas que eu mencionei logo no início. Também levando em consideração as características dos alcenos, alcinos e o dos alcanos, qual seria deles os mais reativos, justificando, então, a sua escolha. Então, agora sim, né? Peço que pare, pause o vídeo, tente relembrar esses conceitos para a gente poder continuar entendendo um pouco melhor sobre os alcenos. Então, partindo dos alcenos, onde encontramos, né? Aí a gente já começa a entender um pouco mais. Primeiramente, a gente pode ter o eteno entre os hormônios que causam o amadurecimento do tomate. Né? Então, isso é bem cotidiano. Ele com a seguinte estrutura, simples, o eteno, né? E outra coisa bem diferente é porque está presente na vida marinha, não só de forma de mecanismo de defesa, mas sim de também a gente encontrar, né, centros como alcino e como alcenos nessa região e nessa região, ou seja, além de ser uma molécula extremamente rica, ela está presente na vida marinha com o intuito de proteger esses peixes. Partindo disso, né, a estrutura base de um alceno é carbono, dupla carbono, de acordo com o que está aqui, né, destacado. E a reação geral? Como é que essa reação acontece? Então, de maneira geral, a adição é feita o quê? Eu tenho um alceno e também tenho, né, o meu centro reativo para ser adicionado, que ele tem um lado eletrófilo e um lado nucleófilo. E isso vai fazer com que esse centro ele se adicione, né, rompendo a ligação pi presente, e como a gente vai ver bem detalhado mais à frente. Aí vocês me perguntam, né? Onde é que os alcenos estão presentes? Né, faz parte, a gente já viu que ele é o hormônio do amadurecimento do tomate, ele está presente na vida marinha, mas também ele está presente em outras frutas, né? Você sabia que se colocarmos uma fruta madura, como a maçã, perto de outras frutas, ela pode acelerar esse amadurecimento, né, das outras? Por quê? Ou a gente tem que pensar assim, e ainda mais, se ela tiver estragada, isso vai contribuir para que estrague as outras também? Vai sim. Por quê? Isso acontece porque ela tem uma substância chamada etileno, né? E isso ele é um hormônio muito volátil, etileno ou eteno. E esse alceno, ele encontra-se nas frutas produzindo, então, oxidação. Ela é bem rápida. Em ambientes fechados, a fruta madura ou estragada, ela começa a exalar esse composto, devido a ela ser volátil. E isso acaba influenciando no processo de maturação das demais. Então, uma boa alternativa seria, se você tiver alguma fruta que esteja já madura ou estragada, é retirar ele das outras e também da geladeira, para isso não volatilizar e acabar, né, amadurecendo as outras.
E outra aplicação também é mais industrial, né, no processo de margarinas. Né? Essa aplicação é devido a uma reação de adição em alcenos, e esses óleos vegetais, eles são, né, cadeias carbônicas bem longas, com insaturações e têm formas líquidas. No entanto, a hidrogenação desses óleos, eles formam, tem forma líquida, e quando acontece essa, né, hidrogenação, as cadeias saturadas passam a ter texturas sólidas, e como as margarinas e gorduras hidrogenadas. Outra aplicação, né, do eteno é essa. Então, tem também para utilizar em analgésico em algumas intervenções cirúrgicas, porque a gente, então, voltando para as margarinas, quase todas as margarinas, elas são resumidas, né, são consumidas no mundo e obtidas por meio dessa hidrogenação. Por isso que são conhecidas também por gordura hidrogenada. O que acontece? O processo ele se inicia pelo etano, né? E daí ele é submetido a altas temperaturas na presença de catalisador. Nesse caso, ou paládio, ou tem que ter um catalisador para a reação acontecer. E esse etano ele vai perder 2 moléculas de hidrogênio para poder formar a dupla. Ou seja, existe, para poder chegar nessa formação da margarina, tem a polimerização do etileno, que vai dar também outras formas de polietileno. Ou seja, eu tenho, além de aplicação industrial na margarina, eu tenho também na fabricação de alguns polietilenos. E isso são até utilizados naqueles plásticozinhos de supermercado, né? Plástico filme, para cobrir esses elementos. É através dessas reações. Ou seja, é uma aplicação bastante ampla. Então, partindo agora, né, sobre essas reações. Né? Como vimos, a gente tem diversos grupos que podem ser adicionados à dupla ligação, então levando à obtenção de muitos grupos funcionais. Então, a gente tem aqui uma reação hipotética, onde o eteno, né, ele vai ser introduzido para poder ter a formação de outras moléculas. E as principais, né, reações de adição ligada a essa dupla de alceno são as que a gente já viu, adição, né, de haleto, adição de ácido sulfúrico, água, halogênio e água, e moléculas de hidrogênio, sendo elas na estrutura A, aqui, a gente pode adicionar esses que estão nessa linha, e na estrutura B, todos esses aqui, a ser adicionado aqui. Então, de maneira geral, essa primeira parte, né, mais introdutória, é mais para vocês conhecerem um pouco mais sobre a aplicação, sobre a utilização e onde encontramos esses alcenos. Peço que parem, façam um estudo dirigido, entendam um pouco mais, e na próxima aula a gente vai ver essas reações mais detalhadas e entendendo um pouco mais da química por trás delas. Aguardo todos. Até breve.